Olá, telespectador do canal, bem-vindo aqui para mais um vídeo, para mais um momento de aprendizado. Sempre digo que são oportunidades que Deus nos dá. O internauta pergunta, eu faço a minha pesquisa para retribuir a pergunta, dando a resposta, e todos acabamos aprendendo. Fazia tempo que eu não falava nada de islamismo, ainda estamos sofrendo um inquérito da Polícia Federal sobre islamofobia, porque os muçulmanos no Brasil querem que aqueles que tiram o véu do que é o Islã para os ocidentais verem, eles querem calar mediante processos, né? Graças a Deus ganhamos o processo civil, mas ainda estamos passando pelo inquérito da Polícia Federal. Acredito que logo, se Deus assim permitir, será arquivado também, porque nós não cometemos crimes. Nós trabalhamos com fatos, com evidências e com documentos. E aí o internauta me fez a pergunta: Pastor Martinez, diga aí, Alá é o mesmo Deus dos judeus e cristãos ou é um outro Deus? Muito bem, vamos dar essa resposta. Não é fácil, é uma resposta bastante complicada. Vamos ter que mostrar aqui alguns livros, mas vamos dar essa resposta. E eu prometo para você que você vai ficar surpreso com essa resposta. Mas tudo isso depois da nossa vinheta. Então, internauta, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, seu dislike se não gostar, participe com perguntas, com questionamentos aí nos posts dos vídeos. E nesta pergunta que o internauta fez, vamos usar 3 livros, tá? E a pergunta que foi feita foi: o Deus Alá é o mesmo dos judeus e cristãos? Então nós vamos usar este livro aqui. Dá um close aqui, né? Acho que tá aqui, do Dr. Urani. Este livro, Uma História dos Povos Árabes, Albert Hourani. Ele vai falar algo muito interessante aqui. Claro, vamos usar o Alcorão, tradução Mansur Shalita, tá vendo aí? Tradução Mansur Shalita. E vou mostrar para vocês aqui o famigerado, o livro que gerou mortes, que perseguição a Salman Rushdie, Versos Satânicos, olha aí. Quem puder adquirir, comprar e lê-lo, é uma obra esplendorosa, é um romance que conta a história de como o Islã ele vai chegar a ser o que é, como o Islã vai se desenvolver na época de Mohammed ou de Maomé. Então, o Verso Satânico vale muito a pena a leitura. Um livro belíssimo. Se você puder adquiri-lo, adquira. Muito bem. Dr. Urani, ele escreve bastante coisa, tá? Mas obviamente que num vídeo curto aqui nós não temos tempo para ficar lendo. Você pode adquirir o livro, é da Cia das Letras, um belíssimo livro, você vai gostar da leitura. Mas na página 33 desse livro, então o Dr. Urani vai dizer o seguinte: o nome dado a Deus era Alá, já em uso para um dos deuses locais. Então veja, o Dr. Urani está deixando claro aqui, no seu livro Uma História dos Povos Árabes, que Alá já era um nome de um deus tribal usado na Arábia. Inclusive o pai de Mohammed chamava Abdullah, que quer dizer servo de Alá. Então olha que interessante, esse livro está falando que hoje, ele vai dizer mais para baixo aqui, que hoje sim, equipara-se, dizem que Alá é o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, é o mesmo Deus dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Embora isso veio a se tornar um fato, não era um fato. Alá era apenas um Deus tribal. E mais, alguns dizem que o símbolo de Alá, ou a figura de Alá, é a lua. Já eu vou entrar nesse pormenor. Então o que ele está dizendo? O que ele está mostrando? Que realmente Maomé foi lá, pegou um dos deuses, dos 365 deuses da Caaba, escolheu um para ser especial e o transformou no Deus dos muçulmanos, que dizem que hoje Alá é um nome comum para todos os outros nomes de Deus, ou seja, o Deus dos cristãos, os deuses muçulmanos. Então hoje, repetindo, hoje Alá seria o nome comum para Deus em árabe.
mas não era. Alá era apenas o nome de um deus tribal, que foi elevado por Maomé, ou Mohammed, à esfera de um deus, ou de um deus comum, como o deus dos judeus e o deus dos cristãos. Tá? Agora, por que eu trouxe aqui o Alcorão e também o livro do Salman Rushdie? Porque na Surata 53, você pode abaixar aí o PDF ou entrar online no Alcorão online. Você vai entrar lá e vai ver que o capítulo 53 do Alcorão fala de 3 deusas, filhos ou filhas da lua, ou do Alá, né? Que era Lat, Isa e Manat. Repetindo, Lat, Isa e Manat. Então essas 3 deusas, elas eram muito adoradas pelo povo da Arábia. Quando Maomé, e aí o Salman Rushdie que estaria contando isso aí que eu estou relatando agora. Quando Maomé vai impor o seu domínio sobre Medina e depois sobre Meca, nós vemos que ele faz um acordo com os povos ali. E o acordo era liberar a veneração a Lat, Isa e Manat, porque elas são filhas do Alá. Essa era a tradição tribal. Essas 3 deusas eram filhas do Alá, ou da lua. O que acontece? Ele faz o acordo, mas depois ele vê que a veneração a Lat, Isa e Manat se torna tão grande que poderia comprometer a adoração a Alá. Então, a priori, ele tinha deixado, porque eram filhas de Alá, e agora ele vai reescrever o capítulo 53, dizendo que Satanás o enganou, que Lúcifer o enganou, que o diabo o enganou, o iludiu, para escrever o capítulo 53 do Alcorão. E aí ele reescreve, dizendo que elas são ídolos e que não poderiam ser adoradas. E aí, o Salman Rushdie, no Versos Satânicos, vai contar essa história. Por isso, Versos Satânicos é o capítulo 53 do Alcorão, que ele recita de um jeito para fazer acordo com os povos tribais. Depois ele percebe que o Alá que ele defendia estava perdendo posições para essas 3 deusas, então ele vai lá e reescreve o capítulo 53, dizendo que lá no monte, quando ele foi ter a revelação do Alcorão, o Satanás ou os djinns o enganaram, que são os anjos maus. Então ele tem que reescrever o capítulo 53 do Alcorão, e aí vem a revelação de que Alá não tem filhos. Por isso que no islamismo não tem filho de Deus como no cristianismo. Por Jesus Cristo, por adoção, quando cremos em Cristo, somos filhos adotivos de Deus. No islamismo não existe filhos. O muçulmano é só servo de Deus, não filho de Deus. Não tem nada com Deus. Por isso que os muçulmanos detestam essa ideia de imaginar Deus tendo filhos. Por isso eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, é apenas um profeta. Mas toda a raiz da história tem a ver aqui com o capítulo 53 do Alcorão, e ele vai retratar aqui no livro Versos Satânicos, Salman Rushdie, toda essa história que eu estou te contando. Então, eu, pessoalmente, não acredito que Alá seja o mesmo Deus de cristãos e judeus. É um outro Deus. Para mim, o que está aqui que o Urani escreveu é o que é fato. Era um Deus tribal, ele era a lua, teve 3 filhas. No princípio, Mohammed aceitou que essas filhas fossem veneradas também. Depois ele viu que ia perder para essas deusas, então ele rompe, reescreve o capítulo 53 do Alcorão e proíbe Deus de ter filhos. Por isso, o Alá não tem filhos. Só por isso já dá para, analogicamente falando, deixar claro que o Deus do Islã não é o mesmo Deus dos cristãos. O Alá deles não é o nosso Deus. Tanto que na profissão de fé islâmica é dito assim: Alá é o único Deus e Mohammed é o seu profeta. Ou seja, está dizendo que Alá agora é o único Deus, porque não era. Alá era só mais um dos deuses pagãos que tinha ali na Caaba. Tá entendendo? Então, aqui fazendo a ligação entre o que o Salman Rushdie escreveu, o que o Dr. Urani pesquisou no seu livro, na sua obra, que é uma obra clássica, maravilhosa, sobre a história dos povos árabes, e o que está aqui no Alcorão, no capítulo 53, nós vamos chegar à conclusão óbvia que Alá não é o mesmo Deus de cristãos e judeus. Tá bom? Essa é minha opinião,
tá? Claro que se você for escrever Deus em árabe hoje, você tem que usar a palavra Alá, porque não tem outra, né? É Alá. Mas esse Alá dos muçulmanos não é o nosso Deus. Essa é a minha interpretação, essa é a minha cosmovisão, mesmo porque o Deus da Bíblia é piedoso, misericordioso, tem filhos, né? É outra concepção. Mesmo quando Deus manda matar no Velho Testamento, ou mesmo quando Deus despeja a sua ira no livro de Apocalipse, é tudo dentro de um contexto, não é uma questão sem princípio, sem ética, sem padrão, coisa que o Alá não respeita muito, tá bom? Essa é a nossa humilde opinião, tá? É uma pesquisa, tá aqui a pesquisa, ó. Tá aqui os 3 livros que eu fiz a pesquisa, você pode também fazer a sua pesquisa e chegar à mesma conclusão que eu, ou não. Você é livre para pensar. Aqui no Ocidente, você é livre para pensar, pelo menos por enquanto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.